Toda noite você morre. Você deita na sua cama, fecha os olhos e a sua consciência se apaga. Por horas, o mundo que você conhece deixa de existir. E então, algo estranho e poderoso acontece. O seu cérebro, livre das amarras da vigília, começa a construir um universo novo. Um lugar onde as leis da física não valem, onde pessoas que já se foram voltam a existir, onde você pode voar e, ao mesmo tempo, não consegue correr. Onde o terror mais puro pode surgir como uma sombra no canto do quarto. Passamos cerca de 1/3 da vida nesse estado, 25 anos vivendo uma alucinação controlada. Mas o que realmente sabemos sobre esse lugar? Por que sonhamos? O que são os pesadelos? E o que acontece quando a linha entre sonho e realidade começa a se desfazer? Hoje você vai descer comigo ao subconsciente humano. Vamos explorar o iceberg dos sonhos e pesadelos, da ciência do sono REM, até o terror que faz você questionar se esta vida é a única vida real. Feche os olhos, respire fundo. A descida começa agora. Você está na superfície. Aqui estão os sonhos que todo mundo conhece. Você já sonhou que está voando. Sente o ar passando, a cidade lá embaixo, as luzes como pontos distantes. No sonho, por um momento, tudo parece possível. Você se eleva e, por um instante, esquece a gravidade. Então acorda, com o coração acelerado, e a sensação doce de liberdade some com a luz do dia. Você já sonhou que perdeu um dente, a boca cheia de espaço, a sensação de fragilidade. Você já sonhou que chegou atrasado a uma prova, que entrou em uma sala e não encontrou a saída. São imagens que provocam uma reação imediata. Um sorriso, um suspiro, um alívio quando percebe que era apenas um sonho. Esses sonhos são como a superfície do mar, visíveis, compreensíveis, quase reconfortantes. Eles não exigem explicação. Você os reconhece, conta para alguém e segue em frente. Mas mesmo aqui há pequenas fissuras, um detalhe fora do lugar, um rosto que parece familiar demais, uma música que toca ao fundo e que você não consegue identificar. Coisas pequenas que, somadas, começam a formar uma sensação de que algo está diferente. Preste atenção. Observe o jeito como o sonho se repete. Um corredor que aparece em 2 sonhos diferentes. Uma cor que surge sempre no mesmo ponto. Esses padrões são as primeiras pistas de que a descida será mais profunda do que imagina. Você desce um pouco mais. As bordas começam a borrar. No nível 2, os sonhos são feitos de espaços liminares, corredores que não levam a lugar nenhum, hotéis vazios com luzes amarelas que zumbem, lojas com vitrines iluminadas e portas trancadas. Você caminha por um corredor e, ao virar a esquina, encontra a mesma porta que já abriu antes. As paredes têm um padrão que se repete até cansar os olhos. O relógio na parede marca horas que não existem. Há uma sensação de espera nesses lugares, como se algo estivesse prestes a acontecer, mas nunca acontece. Você sente que não deveria estar ali e ainda assim continua andando. Esses espaços liminares têm uma qualidade particular. Parecem feitos para você. As cores, os sons, até o cheiro, tudo parece calibrado para provocar uma reação específica. Quando você tenta chamar por alguém, a sua voz volta para você como um eco distante, alterada, como se o próprio espaço tivesse engolido parte do som. No nível 2, o desconforto cresce. Não é ainda terror puro, mas é uma inquietação que se instala no peito e não te deixa em paz. Agora imagine uma escada que sobe e não termina. Imagine portas que se abrem para corredores idênticos. Imagine uma loja com manequins que viram a cabeça quando você não está olhando. Essas imagens começam a corroer a confiança de que o sonho é apenas um reflexo do dia. Você desce mais fundo. Aqui o sonho começa a se adaptar a você. No nível 3, pequenos detalhes mudam de acordo com suas memórias, seus medos, suas lembranças mais íntimas. Um objeto que você reconhece aparece em um lugar onde nunca esteve. Um nome é sussurrado por uma voz que você não consegue identificar, mas que conhece de algum lugar. Uma fotografia mostra um rosto que deveria ser familiar, mas que está levemente distorcido.
como se alguém tivesse mexido nas bordas da sua memória. Você percebe padrões que só você veria. Um número que se repete em relógios, placas, etiquetas. Uma música que toca em diferentes sonhos, sempre no mesmo trecho. Uma frase que surge em telas e paredes, sempre com pequenas variações. É como se o sonho tivesse acesso a um arquivo seu, uma coleção de lembranças e detalhes que só você possui, e usasse essas peças para montar cenários que parecem feitos sob medida. Isso cria uma sensação perturbadora de intimidade. Você não está apenas sonhando, você está sendo observado por algo que conhece você melhor do que você mesmo. E quanto mais você tenta ignorar, mais o sonho insiste em mostrar aquilo que você preferia manter escondido. Pense em um objeto da sua infância que você não vê há anos. Agora imagine encontrá-lo em um sonho, mas com uma pequena diferença. Uma cor trocada, um nome escrito no verso. Essas pequenas alterações são sinais de que o sonho está sendo moldado por uma inteligência que lê suas memórias como se fossem páginas de um livro. Você continua descendo. As sombras aparecem. No nível 4, as sombras não têm forma definida, mas imitam formas humanas. Ficam ao pé da cama, no canto do quarto, na beira do espelho. Quando você tenta olhar diretamente, elas se desfazem como fumaça ao vento. Essas figuras não falam, elas observam. Às vezes, uma delas se aproxima o suficiente para que você sinta um frio na nuca, um arrepio que sobe pela espinha. Outras vezes, elas apenas se movem na periferia da visão, e quando você vira a cabeça, não há nada. Alguns relatos dizem que as sombras repetem gestos que você fez em vida, ou que imitam pessoas que você conheceu. Outras vezes, exibem comportamentos que parecem programados, como se estivessem seguindo um roteiro que você não escreveu. A presença delas altera a lógica do sonho. Portas que antes se abriam agora permanecem fechadas. Luzes que piscavam agora se apagam. Sons que eram distantes aproximam-se sem explicação. E há momentos em que uma sombra parece olhar diretamente para você, e nesse instante, o sonho muda de tom. O ar fica pesado, o tempo desacelera, e você sente que algo dentro de você foi tocado. Essas figuras não são necessariamente maliciosas, mas a sua mera existência é suficiente para transformar um sonho comum em algo que você não quer repetir. Você chegou ao fundo. Aqui está o vazio. No nível 5, não há imagens confortáveis nem espaços liminares reconhecíveis. Há apenas ausência, quartos sem janelas, relógios sem ponteiros, memórias corrompidas. O vazio é uma sensação de perda de referência. Você tenta lembrar quem é, onde está, e as respostas escorregam como água entre os dedos. Sons se tornam indistintos, como se viessem de muito longe. A luz, quando existe, é fraca e irregular. Algumas pessoas relatam encontrar mensagens nesse vazio. Palavras que aparecem e desaparecem em superfícies, frases que se formam por um instante e somem antes que você consiga ler por completo. Outras falam de portas que levam a corredores infinitos e de portas que, quando abertas, revelam apenas mais escuridão. E há relatos mais perturbadores, memórias que não são suas, lembranças de vidas que você nunca viveu, rostos que você nunca conheceu, mas que parecem carregar a mesma sensação de familiaridade que te assusta. No nível 5, o sonho deixa de ser um lugar para se tornar uma condição. Você não está mais apenas visitando, você está sendo consumido por uma ausência que se alimenta de sentido. No silêncio desse vazio, alguns juram ter lido uma última frase, um aviso simples e direto. Você não deveria estar aqui, mas você está. E agora que viu, não há como apagar. Respire. Segure por um instante a imagem que te traz paz. Até aqui você viu camadas que vão do familiar ao incompreensível. Mas há algo que conecta tudo isso. A sensação de que os sonhos não são apenas ruído cerebral. Eles são mensagens, testes, espelhos. Às vezes, são apenas ecos do dia. Outras vezes, parecem portas. Pense nas vezes em que um sonho mudou a sua percepção de algo, uma decisão, um medo, uma lembrança. O que esses sonhos te mostraram? O que você escolheu fazer com essa informação?
A partir daqui, vamos explorar relatos, padrões e teorias que tentam explicar por que alguns sonhos se tornam pesadelos, por que alguns sonhos parecem personalizados e por que, às vezes, a linha entre sonho e realidade se torna tão tênue que você não sabe mais qual é qual. Agora vou te contar histórias, relatos que circulam em fóruns, em conversas noturnas, em confissões sussurradas. Preste atenção. Algumas são estranhas, outras são perturbadoras. Todas têm algo em comum. Você sonha com a casa da sua infância. Tudo parece perfeito, até que nota um detalhe. A foto na parede tem um rosto que não pertence a ninguém que você conheça. Você acorda, mas a sensação permanece. Dias depois, encontra uma fotografia antiga com aquele mesmo rosto, em um álbum que você nunca abriu. A coincidência é impossível. Ou não. Alguém relata que durante semanas sonhou com um corredor azul. Em cada sonho, o corredor terminava em uma porta diferente. Em uma noite, a porta se abriu para um quarto onde havia uma mensagem escrita na parede. O nome de uma pessoa que naquela semana desapareceu. Acordou, ligou para a polícia e a pessoa foi encontrada viva, em um lugar que ninguém sabia. Coincidência? Talvez. Ou talvez o sonho tenha sido um aviso. Um jogador relata que, após horas jogando um jogo antigo, começou a sonhar com níveis que não existiam. Em um desses sonhos, um personagem olhou diretamente para ele e disse: "Você não deveria estar aqui." No dia seguinte, o cartucho apresentou falhas estranhas, texturas trocadas, sons invertidos, como se o jogo tivesse absorvido algo do sonho. Esses relatos não provam nada, mas mostram um padrão. Sonhos que parecem conectar-se a eventos, a memórias, a sinais que ultrapassam o que chamamos de acaso. Vamos agora a algumas explicações possíveis. Não são verdades absolutas, são hipóteses que ajudam a mapear o território. A primeira hipótese é a do processamento emocional. Os sonhos são uma forma do cérebro processar emoções e memórias. Pesadelos surgem quando há trauma, ansiedade ou conflito não resolvido. Essa teoria explica muitos sonhos, especialmente os repetitivos e angustiantes. Outra hipótese sugere que os sonhos são simulações que nos preparam para situações futuras. Em um sonho, você pode ensaiar respostas, testar cenários e aprender sem risco. Pesadelos seriam simulações de perigo que nos forçam a reagir. Alguns pesquisadores especulam que o cérebro usa fragmentos de informação, memórias, estímulos sensoriais, dados inconscientes, para montar sonhos. Se esses fragmentos forem altamente pessoais, o sonho se torna uma experiência única, quase como uma obra feita sob medida. Existem também interpretações que fogem da ciência convencional, sonhos como janelas para outras realidades, como mensagens de consciências não locais ou como manifestações de um campo coletivo. Essas ideias são controversas, mas não podem ser ignoradas quando se tenta mapear o estranho. Nenhuma teoria explica tudo, mas juntas elas ajudam a entender por que alguns sonhos são triviais e outros parecem tocar algo profundo e inexplicável dentro de nós. Se você tem pesadelos frequentes, há estratégias práticas que podem ajudar. Não são soluções mágicas, mas podem reduzir a frequência e a intensidade. Higiene do sono. Mantenha horários regulares, evite telas antes de dormir e crie um ritual de relaxamento. Exposição controlada. Escrever o sonho, desenhá-lo ou falar sobre ele pode reduzir o poder emocional que ele exerce. Técnicas de aterramento. Ao acordar de um pesadelo, respire profundamente, movimente o corpo e foque em detalhes concretos do ambiente real. Terapia e suporte. Se os pesadelos são recorrentes e afetam sua vida, procurar um profissional pode ser essencial. Essas medidas não eliminam o mistério, mas ajudam a recuperar controle. E às vezes, o controle é o que separa a curiosidade do medo. Você percorreu o iceberg, viu a superfície, os espaços liminares, a personalização, as sombras e o vazio. Viu relatos que desafiam explicações simples e ouviu teorias que tentam mapear o inexplicável. Agora resta uma pergunta. O que você faz com esse conhecimento? Ignora e volta à rotina?
Ou usa essa nova percepção para prestar mais atenção aos sinais que aparecem nas suas noites. Você desceu até o fundo, viu o que muitos preferem não ver, e por isso nada será exatamente igual. Lembre-se, sonhos são portas. Alguns se abrem para lugares leves e coloridos, outros se abrem para corredores que não terminam. Alguns parecem feitos para todos, outros parecem feitos só para você. Se decidir continuar explorando, saiba que há muitos outros icebergs esperando. Cada um guarda suas próprias regras, seus próprios sinais, suas próprias sombras. Antes de ir, faça uma coisa. Respire fundo. Pense em uma imagem que te traz paz. Segure essa imagem por alguns segundos. Deixe-a preencher a escuridão. Quando estiver pronto, abra os olhos. E se alguma vez, no silêncio da noite, você sentir que algo observa, lembre-se, você já desceu, você já viu. E por mais estranho que pareça, isso te torna mais atento ao que se esconde nas sombras. Se quiser, conte nos comentários qual nível mais te perturbou. Se quiser continuar a jornada, escolha o próximo iceberg. Boa noite. E cuidado com o que você chama de sonho.